Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar. Antes de apresentar nosso convidado aqui ilustre, quero agradecer a você, seguidor, seguidora do podcast do Portão de Embarque. Muito obrigado por acompanhar o canal, curtir e compartilhar aí com os amigos. Obrigado mesmo. E você que acessou o canal agora, não perca a oportunidade, clica aí, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Valeu? E aí, meu querido? Beleza? Mais um episódio daquele nível, hein? E hoje aqui, ó, recado importante. Você que já nos segue, assiste com frequência, segue lá o nosso canal de cortes. youtube.com/Portes do Cortão. Olha, vídeos curtos, pequenos, mas muito legais. Com o melhor dos episódios. Com o melhor dos episódios, é óbvio. E agora você tem um desafio. Vai lá, Ezequiel. Esse desafio vai ser fogo. Nosso convidado é o Guilherme Wrocławski. Ixi! Wrocławski. Passou. Passei? Passou? Valendo. Sério mesmo? De tudo que a gente vai Aí, falar tá vendo? aqui, de tudo que a gente vai falar aqui, a parte mais difícil já foi. Pô, que legal. É o sobrenome. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Bem-vindo. Seja Obrigado muito- mesmo por aceitar o convite e vir aqui para tirar Uma honra ter você Imagina, aqui, cara. Uma honra ter gente, você aqui, eu que cara. agradeço, Ezequiel, Ale, obrigado pelo convite, acompanho vocês. Pô, que legal, é um cara. prazerzaço estar aqui pra gente bater esse papo. Legal. A gente não tem nenhum script aqui montado, como é um bate-papo. Então se apresenta, fala quem é cara. o Guilherme, de onde você veio. Sei que você é importado, né? Você é importado? A geração pra trás foi importada. Eu já nasci, eu já Aqui sou já. fabricação local. Local. Mas, Legal. bom, eu sou o Guilherme Wrocławski, sou formado em marketing, pós-graduado em Legal. administração pela FGV. Iniciei a carreira profissional nas multinacionais, passei por Novartis, Motorola. Legal. Até que eu tive um episódio pessoal, depois eu até comento aqui com vocês, Esse que é gostoso. que mudou muito assim minha percepção de carreira. Eu sempre fui um entusiasta do empreendedorismo, sempre tive Legal. o sonho de empreender e estava precisando de empurrão. Infelizmente foi um empurrão familiar, foi a perda Legal. de um familiar muito próximo, mas que dá aquele estalo. Muitas vezes a gente precisa, infelizmente, de um empurrão não muito bom, e para mim foi o que aconteceu e eu fui para o empreendedorismo. Legal. Depois disso, em 2010, fiz uma primeira startup, né? Numa época, usando um termo que muita gente usa Então. hoje, do mato alto. Então, em 2010 foi quando eu iniciei no empreendedorismo com um amigo da faculdade. A gente tinha terminado a faculdade, a gente se uniu para fazer uma primeira empresa aí nesse Legal, mundo velho. de startups. Mas você sabia o que ia criar? Ou como é que foi o insight? A gente começou a conversar e aí já vem para mim um dos grandes aprendizados que eu carrego até hoje. A Hero não deixa de ser resultado disso. Claro. Muitas dessas coisas receberam nomes bonitos, né, ao longo dos Isso. últimos anos. Mas lá atrás, né, você tá ali na rua querendo se virar, criar um negócio novo. A minha primeira startup, vocês devem lembrar da época dos cupons, né, Nossa. da compra coletiva. Como lembro? Lembro. Quem nunca comprou Comprou ali algo. o restaurante com X% Isso, off. E aí a gente estava querendo empreender, a gente entendeu sobre esse mercado, viu que era uma barreira de entrada baixa. Imagina, eram dois jovens de 23 anos querendo empreender. Legal, né? Então, obviamente, o custo de capital, né, o custo para a gente iniciar a empresa precisava ser baixo, e a gente entendeu que o modelo de compra coletiva, por ser um site que você tinha que mandar enviar o cupom por e-mail, então não tinha muita logística, Estoque, não tinha nada. muito tijolo, não tinha Isso. muito estoque. Fácil. A gente resolveu, então, criar um site de Legal, compra velho. coletiva, porém, quando a gente foi lançar esse site, marinheiros de primeira viagem, a gente chegou tarde. Já existiam empresas consolidadas, né? Vocês devem lembrar dos Sim, nomes, claro. de Groupon, Peixe Peixe Urbano, enfim, entre outras, já com capital estrangeiro e de Rodando verdade, literalmente, era eu, meu amigo da faculdade, do sofá da sala do apartamento dele, Rodando. tentando subir uma empresa. E aí vem esse grande aprendizado, já que eu carrego Sim. até hoje, que é as dores do consumidor, né? Hoje é chamada de customer centric. Isso. Enfim, tem uma série de nomes mais glamurosos, mas no fim do dia é você entender como é que você pode ajudar no Isso. serviço ou no produto que você está criando o consumidor, Consumidor, a comprar aquele... Mas peraí. Vamos lá. E o faz meio de investimento para poder investir?
Pois é. De onde que veio esse recurso? Pois é. Porque é importante esse esse recurso. é um ponto interessante dessa primeira jornada empreendedora. Como eu estava comentando, a gente chegou a criar um site de compra coletiva tradicional, que era ir nos restaurantes, nas lojas, convencer o proprietário a fazer um cupom, trazer para dentro e vender e ganhar uma comissãozinha por essa venda. Mas esse cara estava atrasado, esse cara já não tinha muito futuro. E quando a gente começou a se perguntar o que mais a gente podia trazer de valor agregado para esse consumidor de cupons, já existiam 20 sites no mercado, todos eles rodando. Lembram que as ofertas eram de 24 horas? 24 horas. Tinha que juntar um mínimo. A gente falou, pô, né? Vamos fazer. Que coisa chata você ter que ficar acompanhando site por site para ver que oferta que tá tendo, para ver se já atingiu o mínimo. Legal. E aí a gente era um desses sites, né? O primeiro site que a gente criou chamava Coletivar, de compra coletiva. Tá. Legal. Só que esse cara já quase foi o natimorte, né? Já nasceu morto. Nasceu morto. Porém, ele foi essencial para a gente chegar na segunda ideia, com foco no consumidor, que foi essa. Por que o consumidor tem que entrar site por site, ver oferta por oferta? Às vezes a gente recebia, a gente se cadastrava por e-mail. Tinha um e-mail de cada um. Você tinha que ler 15. No começo desse mercado tinham 10 sites. Na semana seguinte, a mesma barreira de entrada que foi pequena pra gente, fez um monte de gente entrar. Virou a paleta mexicana da época. É verdade. E aí muita gente lançou site, então você imagina ter que acompanhar vários sites. O que a gente fez? Vamos organizar todas essas ofertas para o consumidor numa nova propriedade. E aí a gente lançou o Save Me. Então, no começo eu tinha o Coletivar, e respondendo a sua pergunta onde via o dinheiro, você vê a importância de você sair a campo, né? Porque o Coletivar, que foi esse primeiro site, ele tinha um modelo de negócio já preparado, que era pegar a oferta, vender e ganhar a sua comissão. Esse segundo, que era um organizador, um agregador dessas ofertas, era outra época, não existia. Hoje tem esses modelos muito bem difundidos de CPC, custo por clique, CPA, custo por aquisição. Enfim, a gente não sabia como a gente ia ganhar dinheiro com esse cara. A gente só sabia que ele precisava existir. Olha o primeiro já nasceu morto, mas ele pagava as contas dos dois. Olha. Então, quem pagou o segundo site, que deu certo, foi o primeiro. O primeiro que aportou ali. Olha, cara. E ele não só pagou as contas no início, como ele mostrou pra gente o problema. O problema era que ele estava no meio de vários outros sites. Legal, então ele seria mais um. Eu ia ter que competir com cada um desses outros sites. Quando eu criei um agregador, eu estava somando a força de todos num só. Num só. E aí você virou um consolidador. Consolidador. Então, consolidador. Nosso negócio. Mas é isso. É isso aí. Na linguagem nossa. Trazendo para o turismo. Consolidador. Não era desse mercado, estava longe de ser desse mercado. Isso é 2010. Legal, cara. E aí foi... aqui dá para fazer um portão de embarque só dessa época, porque você imagina, né? Esse mato alto que eu tô falando... O site caía, a gente tinha assinado na época o Wall Host de R$29,90, dava para aguentar 100 pessoas no site. No final do primeiro mês tinham 1.000 pessoas por minuto no site. Você imagina o aprendizado que a gente teve, as dores de barriga, enfim. Aqui tem uma história muito boa, assim, de muito aprendizado. A gente olha para trás da risada, mas na época deu muita dor de barriga mesmo, mas tudo vira aprendizado. E culminou com a compra do Buscapé. Esse segundo site foi tão bem... O nome? Save Me. Save Me. O agregador de ofertas foi tão bem, porque ele estava cuidando da dor do cliente final, que ele cresceu muito rápido. A gente desenvolveu um modelo de negócio depois nele, o Buscapé comprou... Muito rápido, quanto tempo? Muito rápido, Ezequiel. Foi muito rápido, assim. Ué, mas... um ano? A primeira aquisição foi 5 meses. Eles compraram um pedaço, a gente fez troca de ações. Você achou ali um nicho mesmo. Que legal. A gente achou um nicho, a gente achou nos fundadores do Buscapé pessoas com mentalidade empreendedora, que também... que já estavam em outro estágio, né, dessa jornada empreendedora. Eu costumo falar que eu vim na segunda onda, que é essa onda de 2010. Essa turma do Buscapé, que são, para mim, grandes mentores, eles começaram em 98. Ainda tava... Se o mato era alto para mim, para eles eram árvores, né? Não era mato. E aí teve um fit muito legal.
E foi muito mais do que... Aí vem outro aprendizado. Muito mais do que só dinheiro, né? Assim, que eles investiram na empresa. Teve o conhecido do momento smart money, né? Que tem, obviamente, o dinheiro tem sua relevância. O investidor, né? Não Investidor. dá para um investidor, tem a Claro. sua relevância, mas veio uma incubação de negócio. Nossa. Então a gente entrou dentro do ecossistema do Buscapé. Da noite para o dia, era eu e meu sócio, de novo, amigo da faculdade, do sofá da sala. Da noite para o dia a gente tinha RH. Cara, que legal. A gente tinha expansão para a América Latina, a gente tinha marketing, a gente tinha ótimos mentores. Tudo isso, olhando para trás, Cara, que interessante faz muito isso. sentido. Que legal, E velho. virou hoje uma indústria mais estruturada. Mas, de novo, Nossa, né, no cara. empreendedorismo, eu costumo brincar que o ano do empreendedorismo é igual ao ano do cachorro, né? A vida do cachorro é um ano, é 7 anos, mais ou menos isso. Então você imagina que a gente está falando de 15 anos atrás, 14 anos atrás, é muita coisa muita que coisa. se desenvolveu nesses últimos 14 Então você está dizendo o anos. seguinte, vai te interrompendo aqui para poder bater um bate-papo Claro, legal. claro. Nasceu uma ideia boa, você viu a oportunidade, mas não pensou na estrutura do negócio. Que envolve RH, gestão financeira, BI. Nem precisava na época também, mas o foco era a oportunidade. E quando você conseguiu essa parceria com o Buscapé, você teve todos esses pilares montados já para pôr o seu trabalho em execução mais forte. Sabe, estrutura. Ezequiel, eu acho que é muito importante e aí não tem muito para onde correr quando você não tem uma situação Claro. de um investidor ou de um smart money, que é você saber equilibrar todos os pratinhos no início Tudo. de uma empresa. Atende. E aí você precisa botar o chapéu de RH, o chapéu de financeiro, o chapéu de marketing, o chapéu de vendedor. Você só vai ali trocando o chapéu para cada situação que Cobra você está vivendo no seu dia. Cobre escanteio e cabeceia. Exato. Agora, É isso. para mim é essencial, e do que eu aprendi da minha jornada até aqui empreendedora, e depois dessa empresa tiveram outras que eu pude participar, a Hero não deixa de ser também Claro. o resultado de todo esse aprendizado ao longo Claro. do tempo, você ficar como fundador próximo ao propósito de valor que fez você lançar aquela empresa é fundamental. Então, sem dúvida nenhuma, você precisa se virar no RH, você precisa se Isso, virar no lógico. comercial, você precisa virar no marketing. Agora, você não pode esquecer nunca do foco que fez e do propósito que fez você criar Isso aí. aquela empresa. Para que você criou? Qual foi o Boa propósito pergunta. de valor? Tá, vamos lá. Você tinha uma vida de empreendedor. Você vai para uma empresa estruturada. Você fica meio engessado. Não sei se você pensou em algum Sentiu. momento no processo. Porque uma coisa é ser o dono do negócio, concorda? Você é Outra dono de coisa é tudo. você estar dentro de uma estrutura robusta que tem um DNA próprio. Que ela incorporou a sua empresa como um braço ali. Não é isso? É isso. Aí, é de isso. repente, Como é que do você não nada- perde, talvez, a iniciativa, essa parte de empreender, de evoluir? Boa. Bom, só um detalhe engraçado. É. A gente não conseguiu pensar muito no futuro, porque quando a gente foi sentar, eles chamaram, né? O pessoal do Buscapé e são bons amigos, né? Até hoje. Mas quando eles chegaram até o Save Me, ligaram pra gente. Claro. Eu atendi a ligação como sendo a pessoa de Oi. novos negócios, né? De novo, um chapéuzinho que eu criei na hora. Eu sou o Guilherme, de novos negócios aqui do Save Me. Eu era o meu sócio, nós éramos dois. Lógico. Eles falaram, vem aqui amanhã pra gente entender mais do Save Me. Isso o pessoal do Buscapé chamando a gente. E a gente foi. Chegou lá, imagina, 2 moleques saindo do sofá da sala. A gente chega num topo do prédio, na Vila Olímpia, numa sala com uma mesa de 30 lugares. Os fundadores, 2 fundadores do Buscapé, o diretor de M&A, né, de compra e de novas empresas do grupo. E aí, obviamente, a gente dá risada disso, mas né, a gente estava ali, querendo ou não, negociando. E esse vice-presidente de novos negócios virou assim, sabe o que é? A gente gostou muito de vocês, gostou muito do modelo de negócio de vocês. Tá vendo aquela salinha apagada ali atrás? A gente fez assim, olhou a salinha apagada, falou, então, ali a gente está criando um Save Me aqui dentro. Olha, cara. Então, vale a pena a gente ver se não vale a pena a gente parar aqui e seguir com vocês. Você imagina isso na cabeça de 2 moleques falando, se eu não der a mão para esses caras, eu tô lascado no futuro. Então, acontece tudo isso que você vai aprendendo depois de sentar na mesa para discutir negócio, para discutir valor. Lógico. Tudo é válido, mas respondendo sobre entrar dentro de uma grande empresa, eu acho que tem que ser uma balança bem equilibrada dos dois lados.
sem dúvida nenhuma, a startup consegue antecipar bastante movimento quando já entra numa empresa estruturada com todas essas áreas, né? Então, toda a entrada que existe no mercado quando você dá as mãos para uma empresa grande, essa empresa grande leva o irmão mais novo para o mercado conhecer. Então, antecipa muito comercial, antecipa bastante a parte de gestão de pessoas, que é, sem dúvida, uma das áreas mais importantes na construção de uma empresa. Mas no sentido contrário também, né? Muitas vezes a gente pega grandes empresas que ficaram viciadas no modus operandi que elas operam. E quando você põe alguém mais espoleta por perto, você começa a se questionar, você traz questionadores, né? Claro. Um empreendedor no auge da sua startup nada mais é que um inquieto se perguntando por que as coisas são assim. Isso. Então, todo mundo questionador. Por que o seguro viagem tem que ser assim? Quando a gente estava criando a Hero, a gente em vários momentos se perguntou por que o seguro viagem tem que ser assim, em determinados pontos. Certo. E aí, isso é muito interessante para uma empresa que está lá batendo estaca da mesma forma todo dia, com seu market share, tudo certinho. Mas as coisas mudam, né? E quando você chega a alguém questionador que consegue, a partir dessa provocação, gerar uma boa solução, as coisas podem começar a mudar e é uma das histórias que a gente vem construindo na Hero. Então, para você, foi uma dor acima, uma dor controlada. De ser um diretor de novos negócios, por exemplo, da Buscapé. Sim. Você não sofreu tanto? Sim. Não dá para dizer que não, mas a mentalidade era muito boa. Isso também, quando você vai vender sua empresa, quando você vai dar as mãos para um grande, né? Você tem vários tipos de saída, os famosos exits, né? Isso. Na verdade, o exit nada mais é do que a venda em si, mas o processo, você pode captar dinheiro, você está precisando captar dinheiro para dentro da sua empresa, você pode captar com fundos de venture capital, né? O capital de risco, que hoje é uma indústria bem estruturada no Brasil, na época não era. Claro. Você pode dar as mãos para um player estratégico, que é esse caso, a gente deu as mãos para o Buscapé e com isso conseguiu uma série de atalhos, uma série de melhores posições de mercado para a startup que a gente estava lançando. Então tem vários formatos. Vai ter prós e contras dos dois. Né? A nossa, acho que o mais importante era que a mentalidade dos fundadores e o CEO, o vice-presidentes do Buscapé, eles passaram por essas dores. Então, quando eles criaram o Buscapé. Então a escola vai sendo passada. É isso aí. Mas assim, um tal de trade. Não é o que eu vejo no trade, por exemplo. No trade, de modo geral, turístico. Sem falar em startup, empresas já consolidadas. Perfeito. Quando elas são adquiridas, não sei se é o formato que é feito, as empresas morrem. Sim. Ou seja, você comprou um negócio que dava certo. Tem negócio que ele tem um tempo de vida, outros são mais longevos. Perfeito. E às vezes o DNA, ele perde do que fez ele crescer. Perfeito. Isso é muito comum no trade, isso aí. Perfeito. Aí você quer retomar o passado de novo para buscar o DNA, mas já é tarde. Aí volta o fundador. Aí volta o fundador. Essa história Steve Jobs na Apple não é por acaso. Eu acho que é uma particularidade muito forte do nosso negócio. Será? Do nosso, que é muito assim, eu falo isso, é muito do material humano, aquela empresa que era de fulano e aquele nome está arrastando aquela empresa durante muitos anos. Saiu, não é mais a mesma coisa. E aí eu acho que sente muito isso aí. De novo, eu acho que a resposta disso está na mentalidade por trás dos dois lados, né? Sim, de quem está comprando e de quem está sendo comprado. Você pode pegar empreendedor que criou um business, deu certo e ele quer sair fora o quanto antes. Essa mentalidade, pensando numa longevidade junto com o comprador, não vai dar certo. Esse cara fundou, de novo, ele está 100% atrelado ao propósito. Né? É algo que a gente se cobra muito, eu e o Rafa, meu sócio fundador da Hero. Em vários momentos, situações de decisão, a gente fala, para que a gente fez? Né? Vamos pensar, não vamos pensar como gestor de negócio financeiro e vamos pensar no longo prazo. Por que a gente criou a Hero? A Hero na causa do objetivo. Tá. Então, a mentalidade do empreendedor, do que está sendo comprado, digamos assim, também tem que ser alinhado, né? Tem que estar alinhado. A fim de fazer negócio. Eu estou dando aquele passo, ou estou vendendo, vou ficar lá por um período, mas eu vou fazer essa empresa chegar em outro patamar. O comprador,
Se achar que vai botar um empreendedor, jogar dentro do escritório, E pronto. com 60 áreas, Não vai. com todas as políticas e processos já bem estruturados, e vai fazer Matar o cara. Matou. Matou o cara. alavancar o produto, não vai. Então, a indústria de startups aprendeu muito. Quando eu falo a indústria, não é só as startups, são os corporate ventures, né? Que também são... Corporate venture é quando uma empresa cria um fundo para investir em startups e começar a trazer. Sim. O que faziam? Vem para cá. Vem pra cá. Depois, começaram a virar os labs, né? Os laboratórios de startups que as grandes empresas fazem. Isso. Porque é importante ter uma distância saudável. Dependendo do produto, você não vai colocar o empreendedor, a estrutura que roda numa velocidade assim, numa empresa grande que roda. Essas coisas não conversam. Não conversa. Então você precisa blindar ela dessa roda mais lenta. Ao mesmo Olha tempo, só. É legal, velho. ao Isso mesmo aí. tempo, você precisa fazer a coisa acontecer. Você provavelmente está comprando ou está se aproximando de uma startup, porque você vê algum valor ali. É o produto final, é a cultura da startup, é o time de desenvolvimento, é a cabeça do Guilherme, empreendedor. só para perder o raciocínio Legal, aqui, porque velho. não é a minha área, é tecnologia. Eu gosto sempre ali de cima do muro. Minha área é vendas, vendas. Esse empreendedor, como é que essa criatura nasce? Ah, Então, amigão. é verdade. Cara, eu conheci... Ó, é o Globo Repórter, eu lá entendo. onde vive. Da onde vive, do que eles comem. O que eles Vou falar comem. do que eu entendo como trade, que a minha vida foi turismo. Eu já vi empreendedor nascer na raiva. Na raiva, Ezequiel. Veio alguém de fora, isso. pro lugar dele, ele ficou puto, saiu, E ele montou o cria. negócio dele e cresceu, cara. É isso. Que legal. Vários cresceram muito e vários também se quebraram, porque não tinha a estrutura que você falou. Sim, Ele tinha a ideia da operação, conhecia, mas não tinha esses pilares. Não vai, cara. perfeito. Você misturar coisa pessoal com coisa profissional. Sim, A maioria faz isso, na verdade. Sim. Então, como é que faz, cara? Porque você não pode ter o cara na estrutura. O cara, ele existe. Ele tem ele entendeu que há uma lacuna no mercado, uma oportunidade para melhorar o processo ou a vida das pessoas, não é isso? É isso aí. Então, e como é que esse cara nasce Legal. assim? É muito engraçado isso, né? Parece que o empreendedor é uma entidade que desce. Isso. Chega a descer o empreendedor Acabou. aqui. Acabou. E todo mundo pode ser empreendedor ou é já empreendedor. Tem um intraempreendedor, que é dentro da empresa que você trabalha. Perfeito. Você pode trazer Sim. ideias e inovações. Então, acho que tem duas crenças aí importantes para a gente tirar da frente. A primeira é que precisa para ser empreendedor, onde ele tá, o que ele faz. Ele é um cara raçudo que achou uma dor, é Pronto. assim que eu vejo, e tá tentando trazer uma solução para aquela Uma dor. forma Ponto simples. final. Ponto final. Quanto mais simples, melhor, inclusive. Porque às vezes a gente fica adorando a pílula, achando que a solução Isso. é de outro mundo, e se a dor é real e a solução é simples, Acabou. certeza de sucesso. O segundo é a tal da inovação, a tal da tecnologia. E eu gosto de falar que, para mim, claramente eu sou um fiel realizador de uma dessas inovações, que é a inovação. A gente tem a inovação disruptiva, né? Ou a inovação tecnológica. O cara que... Claro. Elon Mudar Musk o que mindset. consegue pousar um foguete de ré. De ré. Você sabe pousar um foguete de ré? Não sei nem... Aliás, eu sempre escutei falar que foguete não dava ré. Exato. Agora dá, cara. No LinkedIn, todo mundo fala que foguete não tem ré. O Elon Agora Musk foi tem. lá e provou Agora tem. uma inovação Legal isso outro aí. mundo. Com né? certeza. Assim, é outro... Você pega os algoritmos, agora AI... A AI depois é um exemplo legal para eu trazer, né, da inteligência artificial, né? Mas enfim, você tem essa inovação chamada em inglês, desculpa usar o termo, chamada rocket science, né? Aquela inovação que é a ciência de foguete que ninguém sabe mexer. Mas tem uma outra inovação que... E aí todo mundo costuma... eu não sou dessa geração... Eu não sei. Então, aí essa inovação, puta, eu não Deixa sei passar. mexer com inovação Deixa é passar. muito tecnológica, eu não sou dessa. Só que existe uma outra para mim, que eu particularmente sou, se você me pedir para eu programar uma linha de computador, eu não sei programar uma Sabe linha nada? de computador até hoje. É mesmo, cara. Agora eu tenho Claro. Quem bons faz? parceiros, eu tenho meu CTO hoje da Hero, que é um parceiraço de longa data, que já sabe como funciona O negócio. boa parte da minha cabeça e consegue traduzir isso em programa. Mas tem a outra inovação que eu sigo nessa linha, que é a inovação incremental.
Né? O que é inovação incremental? É quando a tecnologia não é o fim, a tecnologia é o meio, muitas vezes. E hoje, cá entre nós, Nossa, que legal isso, hein? Tem uma série de soluções de tecnologia prontas. É um channel, né? APIs, softwares as a service, você contrata um software que pode fazer aquilo. Então, a inovação incremental, por exemplo, é a Hero. A Hero não reinventou a roda do seguro viagem, mas ela trouxe uma série de incrementos para a jornada que mudam a percepção de valor. Vou voltar lá na minha primeira startup que eu contei aqui rapidinho para vocês. Era um agregador que estava, um consolidador que estava organizando vários milhares de cupons que existiam na internet. Certo. Eu estou fazendo algo incremental para o consumidor. Eu não estou usando de uma tecnologia... Óbvio, para fazer isso, existiam diferentes caminhos tecnológicos, mas nada rocket science, nada invenção de roda. Tudo focado no incremento. Então, eu acho super importante desmistificar esses dois pontos. Um, que o empreendedor pode ser qualquer um. É difícil, é super difícil. Você precisa estar no momento certo, certo. Você só ouve as histórias boas, Tem 99% de histórias ruins que são super complicadas. Então, esse é o lado do empreendedor. Mas é uma pessoa ou é um profissional como outro qualquer. Ele é melhor ou pior que uma pessoa que está construindo carreira? De forma alguma. De forma alguma. São perfis, são escolhas e não tem então, melhor você ou dizendo pior. que o empreendedorismo é uma... Vou dizer... Não é um trabalho, é um exercício contínuo de atividades, é isso? Eu acho que é uma... Porque tem coisa que é ciclo, você não vai parar por isso. Você vai tentar sempre estar buscando... O empreendedor serial, que eu acabo agora me colocando, que eu estou na minha, sei lá, na minha... quarta empresa que eu fundei e outras que eu participo como investidor anjo, né? Quais são as 4? Só para eu perder o raciocínio. Quem são as 4? Olha, eu fundei o Save Me, que era essa de cupons. No meio do caminho eu conheci uma startup de moda que eu fiz um investimento através do Save Me. Então, o Save Me passou a ser sócio dessa outra startup chamada Moda It. Moda It, na época, pegava as blogueiras de moda, não sei se vocês acompanhavam, tinha uma coisa que chamava, até hoje chama Look do Dia, que as meninas vão lá e postam o look do dia. A gente criou um marketplace para mostrar. Olha que legal. Então, a gente criou uma comunidade de blogueiras que postavam o look do dia, a gente direcionava onde comprar no nosso marketplace. Legal. Essas duas empresas foram compradas pelo Buscapé. Era uma outra dor do Buscapé atuar em moda. Não foi por acaso que eu fiz esse investimento. Eu estava dentro do Buscapé vendo outra dor que eles tinham. E aí o Buscapé acabou fazendo a aquisição. Teve uma que eu ajudei. Eu não gosto de falar que eu fundei. Tem, obviamente, ser o fundador. Mas eu tive, talvez em volume, uma pouca participação, mas estrategicamente uma provocação importante. Logo no começo da startup, que chama Repassa. Repassa se tornou o maior brechó online e em 2021 foi comprado pela Renner por alguns milhões de reais. E foi uma história muito legal e se tornou hoje o maior brechó online. Super legal também a estrutura da empresa, tá lá agora, a Renner é dona. E mais recentemente a Hero, pós ter passado pelo mercado segurador como um colaborador de empresa. Eu fui contratado pela BB Seguros e até o Rafa era o CEO, meu sócio atual era o CEO da operação da Cyclic, que é a startup de seguros do Banco do Brasil, da BBSeg, de um outro fundador, de um outro investidor chamado Principal Financial Group. E eles investiram na Cyclic e foi meu primeiro contato com o mercado segurador. Consequentemente com o mercado de turismo, porque a gente tinha lá o seguro viagem como um produto importante. E mesma história, né? O empreendedor serial, eu comecei a mapear as dores, o Rafa já conhecia um pouco mais, eu não conhecia e vi muitas dores latentes no mercado de segurador, um mercado mais analógico, menos digitalizado. Isso. Bastante então, ainda. Eu consegui ficar lá 1 ano e meio. 1 ano e meio. No máximo, que eu já estava explodindo aqui, falando, pô, dá para eu sair daqui e começar a criar valor para uma empresa. Só que também o que a gente estava pretendendo precisava de uma análise técnica muito grande, né? Toda a parte de seguro, tem um lado do seguro técnico super importante, mercado regulado pela SUSEP. O Rafa, meu sócio, que na época era CEO da Cyclic, eu era COO. Eu saí antes, o Rafa depois se juntou para a gente construir a Hero.
O Rafa traz uma bagagem, assim, pra mim o Rafa hoje, ele vai ouvir, depois lá no escritório ele vai ficar buzinando no meu ouvido pra sempre o que eu vou falar. Mas pra mim o Rafa é hoje a pessoa de mercado que mais conhece tecnicamente o produto seguro viagem, assim. Caramba. A capacidade dele de precificar risco, de conhecer os tipos de produto, tipos de cobertura. Ele foi CEO da QBE, que era uma seguradora australiana, que no começo desse mercado, quando foi regulado, ele chegou a deter quase 50% desse mercado. Isso aí. Então, todas essas marcas que hoje a gente conhece seguro viagem estavam operando com a QBE e era o Rafa por trás. Então, assim, juntou digital com segurador. Você é uma seguradora ou você é uma assistência de viagem? Boa pergunta. Não está claro para mim. Boa pergunta. É uma ótima pergunta. Posso refazer essa pergunta? Pode. Então, já que chegamos na Hero, já que você já contou que montou junto com o Rafa, né? Ou seja, tiveram a ideia, conta um pouquinho da criação da Hero. Legal. E aí você explica aí a dúvida do Ezequiel. Legal, boa. E a pergunta é muito boa porque ela não é preto no branco a resposta, entre ser segurador e ser assistente. Lógico, então. A gente é uma coisinha um pouco diferente, mas aí mora muito das nossas vantagens e do nosso modelo de negócio. Mas já vou chegar lá. Isso aí. Sobre a criação da Hero, então, eu já permeei um pouco aqui, vem realmente do dia a dia que a gente viveu na Cyclic. E aí a gente lançou na Cyclic. A Cyclic, você imagina, era a startup do Banco do Brasil. Então tinha dinheiro para ir no mar aberto, no famoso B2C. Propaganda na TV e tudo. Do banco, propaganda na TV, lembro, não sei se você lembra. Lembro sim. Sei até quem fazia. Exato. Conheço tudo. Então cresceu bastante no B2C, no famoso mar aberto. E tinha as oportunidades do Banco do Brasil, que ali você aperta o botão, vende que nem água. Então se tornou um canal relevante no mercado de seguros, e aí eu tô falando de seguros porque era seguro viagem, seguro residencial, seguro celular, a gente lançou alguns produtos, 5, 6 produtos. E aí que começa, porque em todos os produtos as dores eram muito parecidas. Que era o quê? Eu era um corretor digital, né? A Cyclic era um corretor. Isso, menciona alguma. Só que eu era focado no novo consumidor, no consumidor digital. Isso. Enfim, ou precisava de uma estrutura digitalizada boa, porque toda a jornada do meu lado era digital. Uma conversa muito rápida com a seguradora. Então a gente tinha que ir ao mercado, escolher qual ia ser a seguradora parceira para cada um desses produtos. E depois vender e também entender como é que era o atendimento ao cliente que era nosso. A marca era Cyclic. Sim. Eu ia para cá falar com a seguradora, a gente... vou ser muito duro no que eu vou falar, mas era a sensação. A gente tinha que escolher a menos pior, no caso, na época. Olha isso. Porque os produtos eram de prateleira. Assim, eu não interessava qual era meu consumidor final, a seguradora tinha o seguro viagem dela. Se eu quisesse mexer alguma coisa porque o meu consumidor é mais dinâmico ou ele, em vez dessa cobertura, gostaria... A gente fazia pesquisas e apontava isso. Nosso consumidor queria mexer uma outra cobertura. Não estou tentando lembrar agora para falar, não está me vindo nada, mas enfim, era um consumidor jovem, era um consumidor muito dinâmico e a gente tinha que vender o mesmo seguro viagem que aquela seguradora desenhou para todo o mercado. Então, não existia um desenho de produto específico pro canal da Cyclic. E a gente se perguntava, mas por quê? Por que eu não posso fazer esse produto seguindo as regras da SUSEP? Lógico, só para eu entender um pouquinho. Porque todo seguro, você tem ele por idade, por perfil de idade, os riscos do seguro e a cobertura. Perfeito. O que muda assim para você, então, assim, que é mais complexo, para poder entender o conceito? Dependendo do seguro, você tem variáveis, né? Falando de seguro viagem, você tem a variável do destino, da idade do risco, e do tempo de risco, que é o tempo da viagem. Isso. Aí a gente começa a se perguntar, por que eu não posso desenhar uma IS, né, um valor de cobertura no DMH, né, nas despesas médicas e hospitalares, que é a principal cobertura desse produto, diferente para diferentes públicos. Então, por que o grande executivo que precisa vender com uma DMH, precisa viajar com uma DMH maior, eu não posso ofertar isso para ele? Por que o seguro nacional eu não posso desenhar um produto mais condizente com uma viagem nacional? Isso. A gente sabe a dificuldade de se vender seguro viagem nacional. Enfim, por que eu não posso adaptar esse produto para viagem nacional? Por que eu não posso proteger
e aí eu tô dando spoilers do que vai vir pela frente Opa, aí sim, na Hero, sim. mas por que eu não posso proteger a casa do viajante É. enquanto ele está viajando? E numa jornada próxima ao seguro viagem. Por que eu não posso proteger o celular que ele está levando na viagem? Por que não pode proteger o estrangeiro que está chegando aqui, que a maioria não quer fazer? Que a gente já tem o receptivo. Receptivo, você sabia disso? Por que eu não posso desenhar um produto específico de intercâmbio? Então, É bem difícil para nós, né? Como agente de viagens lá, um dia a dia, na operação. A maior parte dos passageiros a gente manda para fora. Mas é muito comum também sem dúvida. a empresa dizer assim, pô, tô trazendo Ainda aqui... mais com clientes corporativos Exato. multinacionais que Estou trazem, trazendo. né? Mas não compra lá fora? Às vezes, quem tá Não, você pagando pode por... comprar. Quem está comprando pode claro. ser aqui, por exemplo, Só que- agência Isso. ou uma agência corporativa, e está trazendo executivos de fora para Perfeito. fazer. Então ela pede, o Ela hotel... paga o aéreo, o hotel, paga tudo. Paga tudo. Paga E aí, tudo. cai no colo do agente de viagem, ele fala assim, não, mas liga para aquela tradicional dele, aí eu não faço. Aí eu não tenho essa E é um cobertura. produto super legal. Super legal. Legal para a seguradora, legal pro agente de viagem, Sim, legal cara. pro consumidor que está vindo aqui protegido, pro Eu nosso acho país. muito importante isso. Esporte, O esporte Né? também, desde o amador ao profissional. Profissional. Por que esse não... Assim, e aí eu vou começar a entrar na resposta da pergunta que o Ezequiel Isso. fez, que é fundamental, que é o que é a Hero? isso. A Hero, ela a gente costuma dizer, só para tentar deixar claro, e depois eu entro na questão da nomenclatura, mas para deixar claro, de segunda a segunda, a gente é uma seguradora. Por quê? E por que eu estou falando de segunda a segunda? Porque operacionalmente, a gente faz o que uma seguradora faz de seguro viagem. Então, e aí já começam os grandes diferenciais da Hero pro que até então existia no mercado, né? Quem produtiza, então quem define as coberturas, quem flexibiliza toda essa dor que a gente sentia lá atrás. da seguradora não adaptar o produto para diferentes fins, quem faz isso agora é a Hero, não é uma seguradora. Quem precifica esse risco, quem precifica esse produto, quem precifica essas coberturas, combinado com a seguradora parceiro, Claro. isso tem uma seguradora, mas combinado esse jogo, quem faz isso? A Hero. Então a Hero produtiza, a Hero precifica. Aí muda tudo. Quem distribui, né? Então, eu sou uma Legal. agência, eu sou uma operadora, eu sou um consolidador e quero distribuir seguros na minha plataforma ou numa ferramenta de Ok. mercado que exista. Quem faz isso? A Hero. E por quê? Aí a gente desenvolveu APIs super bem resolvidas, que era uma dor que existia nesse mercado. Muita dor. Sistemas de emissão próprios super bem resolvidos, white labels, né? Então, Clean, às vezes eu não clean, tenho fácil. presença digital, mas quero vender seguro viagem. A gente, em 24 horas, sobe um white label para esse parceiro. Então, quem distribui a Hero? A Hero. Óbvio que a gente conta e a Claro. empresa é B2B2C, a gente nunca é B2C. Ok. Então, quando eu falo distribuir, é quem criou o formato Formato. para distribuir, Legal. a Hero. Que pluga numa agência, que pluga numa operadora, que pluga numa consolidadora. Pluga num banco também. A gente tem bancos hoje vendendo o BTG e o próprio Banco do Brasil através da Cyclic, são Ok. nossos clientes. E por fim, quem atende o cliente? Quem regula o sinistro? Quem paga o reembolso? Quem faz Boa, essa é toda boa a também. parte? A Hero. Então, de segunda a segunda, Vocês. nós somos uma seguradora extremamente ágil, porque as outras seguradoras, aí no nível seguradora, elas são grandes empresas mais morosas, e não é porque são ruins ou bons, Claro. é porque a estrutura da empresa se tornou algo muito grande, Isso aí. e aí entra todo o legado, todo o sistema legado, toda a mentalidade legada de fazer negócio. Então, nesse ponto de vista, nós somos uma seguradora. No CNPJ, nós somos um representante de seguros. Aí eu vou entrar na parte mais técnica. Só que é um representante de seguros que é uma figura já protocolada pela SUSEP. Digamos que ele está entre a seguradora e o corretor. Mas é quando a seguradora dá mais poderes para que esse representante, que conhece muito de um nicho de mercado, possa, por exemplo, Legal. ajudar na regulação do sinistro. A diferença é que a gente não ganhou poderes, a gente ganhou superpoderes. A gente hoje, como eu falei, faz a jornada de cabo a rabo. Então, de criar o produto, precificar, distribuir e regular, a gente faz tudo. Mas a gente precisa, então, de um parceiro segurador, CNPJ segurador, Claro. porque é um mercado regulado. E a gente tem agora uma mega parceria, uma turma muito boa que entendeu a nossa proposta, que é o pessoal da Generali. Conheço. Então,
Baita ingresso. Quando sai o nosso bilhete de seguro, é normalmente conhecido como Sim, apólice, a mas apólice. no seguro viagem, a apólice é chamada de bilhete. De seguro viagem. Você vai ver lá que tem a assinatura e enfim, o logo da Generali, bem como o nosso. E, sem dúvida, existe uma parceria muito forte. Eles vão confiar na gente, você imagina. Sim. Eles estão confiando na gente a jornada desse produto. Com o nome da Hero, é com o nome da Hero, mas, né, de novo, tem uma parceria muito forte por trás. Claro. Então, respondendo tecnicamente, nós somos um representante de seguro com super Hero, então com superpoderes. Muita musculatura. Com muita musculatura, com muita expertise dentro de casa, claro. para permitir que a gente cuide da jornada inteira, e isso faz toda a diferença. Porque o mercado, normalmente, tem a seguradora, mas não nesse mesmo contexto que a gente tem a Generali. Então, a seguradora detém o produto e o preço, e ela precisa fechar a conta dela. Claro, natural. Então, ela que determina o produto, ela que determina o preço. Determinar o produto, começa a flertar com aqueles problemas de esse produto é o mesmo para todo mundo, eu não entendo, não quero saber quem é o consumidor final, vou te dar meu produto seguro viagem, você distribuidor se vira, você assistência se vira. Então, produto e preço fica hoje com a seguradora depois que esse mercado foi regulado pela SUSEP. Tá. Aí a gente tem o papel do distribuidor / assistência. Esse distribuidor e assistência distribuem e, em alguns casos, também atendem esse cliente final. Mas, mesmo aqueles que atendem, também muitas vezes tem um problema de quem paga esse reembolso é a seguradora. E aí você volta lá para o começo e começa a engessar. Correto. A Hero controla tudo, inclusive o pagamento de sinistro é a Hero que paga, em parceria com a Generali, mas é a Hero que detém a decisão. Então, o mercado fragmentou. A cadeia de valor do mercado de seguro viagem pré-Hero, ela tem etapas que, no caso da Hero, e aí sim, só continuando, então você tem a seguradora, você tem a distribuidora / assistência e você tem o canal de venda, as agências, as operadoras, qualquer canal. A Hero, ela verticalizou esse meio. A gente depende totalmente, e a gente não vai mudar o nosso modelo de negócio, a gente é 100% independente do canal de venda. A gente é B2B2C. A gente não tem foco no B2C. Mas mesmo na estrutura B2B2C, existia uma camada que a gente conseguiu internalizar. Incorporar, seja por tecnologia, seja por modelo de negócio, uma série de... Fica mais ágil. Fica fácil falar que a gente incorporou, verticalizou, mas assim, demandou muito investimento, demandou tecnologia. Com isso, a gente consegue, ter uma capacidade de precificação muito mais acessível. Então, para esse canal de venda, nosso produto chega muitas vezes mais barato, né? O nosso net, conhecido no mercado como net ou neto, chega mais barato. Como a gente também, então, financeiramente faz muito sentido, né, estar com a Hero, e qualitativamente faz mais sentido ainda, porque a gente controla toda a jornada. Então, a gente tem uma psicopatia do bem de acompanhar todos os clientes. A gente sabe exatamente o que está acontecendo na Hero. Você entra lá, tem um telão, não sei se o Ezequiel quando foi lá. Eu vi. Você muito tem um telão bonito, com o mapa mundi mostrando o que está acontecendo de atendimento real time nesse momento pelo mundo. E tem toda a operação lá olhando para aquilo. Então, a gente tem... O mais barato não é que é barato. É que você melhorou toda a cadeia produtiva. Isso. Perfeito. Entrega com mais qualidade a um custo menor, não é que é mais barato. Que é algo... Ele tem valor agregado. 100%, não é uma aventura de preço. Vamos precificar assim, a gente vai ganhar volume e vamos ver se a conta fecha. Certeza. E aí, desculpa só prolongar. Depois eu te pergunto. É muito legal, assim, né? É um aprendizado dessa carreira empreendedora. Quando você cria por uma inovação incremental, de novo, né? Lembra que eu falei? A Hero não nada mais é que o resultado de uma inovação incremental onde a gente verticalizou um pedaço da cadeia B2B2C, sem tirar o canal de venda, que é super dependente dele. Seja o corretor, o agente de viagem. Mas quando a gente fez isso, qual que é a primeira percepção e reação, por exemplo,
dos outros players do mercado. Até estranho, isso aí vai quebrar. Isso aí são aventureiros. Será que eu já ouvi isso? Pois é, a gente sabe. Eu já ouvi Não várias entende vezes. nada do mercado, chegou aí agora, caiu de paraquedas. Chegou Eu já agora, ouvi. recente, ouvi. e super certo, assim, zero problema, mercado é assim mesmo e existem as argumentações de venda. O mais legal, depois de estar na minha quinta, quarta empresa direta e outras que eu participei, isso é um ótimo sinal. Sim. É um ótimo quando você tem noção, você está dentro da empresa, você sabe que as coisas estão indo bem, que tem margem, claro. que está tudo certo, que o tempo vai te ajudar, quanto mais você trazer inovações, quanto mais você trouxer de inovações e valor agregado. Então você está lá vendo. E quando você ouve Isso. que Tá a incomodando. argumentação não sei se isso para de pé ou não, é um bom sinal. Então, para você, empreendedor que está começando um negócio, está começando a ter tração e começa burburinho de que tem alguma coisa de errado, é um ótimo sinal, assim, porque é o mercado reagindo de alguma forma que não é a forma que pode te derrubar. Porque como que você derruba uma empresa que está começando? Melhorando mais do que ela já está melhorando no mercado. A entrega e a qualidade. E não falando algo que da outra empresa. Guilherme, eu tenho uma dúvida que eu sou um cara que tem um pouco de vivência no turismo, para quem me conhece, e vejo o produto de vocês chegando com várias inovações, depois a gente vai falar dos principais diferenciais do produto de vocês, que eu admiro, inclusive. Mas eu fico pensando assim, eu conheci o produto antes da regulamentação. Perfeito. Conheci o produto lá atrás. Isso, 2015. 2014, eu conhecia o produto lá atrás, né, de todas as seguradoras que estavam no mercado naquela ocasião. Aí veio a regulamentação, todo mundo trabalha mais ou menos na mesma linha, no mesmo formato. Um foge um pouquinho para cá, outro foge um pouquinho para lá. Beleza. Mas eu, né, sempre fui muito curioso com esse negócio desse mercado. E às vezes eu mesmo acabo emitindo, por exemplo, um seguro fora do Brasil. Tá? Eu tenho, por exemplo, uma parceria que eu emito fora do Brasil o seguro. Perfeito. E quando eu vejo a apólice que eu faço lá fora, ela vem com uma diferença assim muito grande da nossa. As possibilidades de apólice são muito, muito diferentes das nossas. E aí eu falo, a minha pergunta é para você, no caso da nossa hoje, com a regulamentação atual, você acha ela benéfica ou você acha que ela atrapalha? Legal, Ale. Acho uma ótima pergunta. Já falei muito sobre isso com o Rafa, meu sócio, com o mercado. Sendo muito honesto, eu acho que é mais uma muleta para justificar não melhorias do que Então, efetivamente então tirou a minha dúvida. Ser uma barreira. É óbvio que é um mercado regulado e é regulado com razão. Assim, ele mexe com valores importantes. Claro. Você não pode sair fazendo qualquer coisa, dando coberturas de $1 milhão, $500 mil sem ter uma regulamentação ou um estudo se aquilo é possível para aquela empresa ou não. Então, eu acho que é importante o seguro viagem, que não era, para mim foi tardio. Ele deveria já ter sido feito mais tempo. Regulado há tempos atrás. Legal. Agora, de novo, quando a gente está falando de inovação incremental, pega a jornada que hoje a gente cuida da jornada inteira. Tem fricção em cada um desses pontos. Tem fricção na criação do produto? Tem. A gente tirou. A gente consegue criar o produto que a gente imagina ser o melhor para aquele canal. Tem fricção na precificação? Tem. Lembra a Covid? O que demorou para vir a cobertura Covid? Depois começou a vacina, o que demorou para sair a precificação dessa cobertura? Então, olha o que tem de atrito aqui. Não precisa de tecnologia, a gente não está fazendo ciência de foguete, a gente está melhorando pontos. Distribuição tem problema? Um monte. Você se conectar com a seguradora, você se conectar com a assistência. Atendimento ao cliente eu não vou nem entrar, porque aí para mim a gente costuma brincar que 50% do sinistro é o problema, os outros 50% é você resolver o problema com a seguradora. Então aqui o que tem de fricção de atendimento, o que a gente fez? Vou dar agora exemplos práticos para sair um pouco da teoria. Vamos lá. Na parte de trás para frente, na parte de atendimento ao cliente. E a gente estava até comentando que o podcast é um fruto legal da pandemia. Outro fruto legal da pandemia é a telemedicina. Isso, né? Claro, com certeza. Fala disso aí quando bem feita, quando boa, é bom para o paciente,
é bom para a seguradora, você não interrompe sua viagem, você resolve rapidamente. Qual que era o problema? E a gente experimentou isso. A assistência terceira, ou assistência quando você não controla o atendimento ao cliente, é difícil você entender o que está sendo, como é que essa telemedicina está sendo oferecida, o médico fala português, são bons médicos, o corpo clínico dessa telemedicina é bom. E a gente começou a se perguntar, a telemedicina é interessante, a execução dela que não é. O conceito para o viajante é super interessante. Então, papo vai, papo vem. Qual é hoje a melhor telemedicina? A gente foi atrás dos melhores hospitais, chegamos no Albert Einstein, no hospital do Albert Einstein, começamos a conversar, uma série de obstáculos, de barreiras. A gente foi, como bom empreendedor, inquieto, teimoso, conversando, passando por uma, passando por outra, faz um teste, inicia. Resumo para o dia de hoje, nós somos o maior demandante de telemedicina do Albert Einstein em viagem, né? Quando você está em viagem, né? De todo o hospital. Isso é muito interessante porque em 2 minutos você cai na nossa assistência, você liga quem atende, é uma pessoa da Hero, que já tem uma cultura de atendimento diferenciada, a gente contrata os nossos assistentes de atendimento trilíngues, enfim, porque muitas vezes ele também está falando com você, mas ele está ajudando no prestador, que às vezes o prestador não fala português, enfim. Mas voltando à telemedicina, em 2 minutos você está com um médico do Einstein, e vale a pena, assim, é um andar inteiro, né? Eles têm uma estrutura incrível de telemedicina, do corpo clínico do Einstein falando com você. Que legal. Qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo fez com que a penetração da telemedicina na Hero subisse em percentual mais de 400%. Então, o que a gente antes oferecia de telemedicina, a gente passou a ofertar uma telemedicina que faz sentido, uma telemedicina que a gente confia que é boa, começou a ser aceita. Legal. E qual que é a surpresa, que não é muita surpresa, 90% a 95% dos casos que falam com a telemedicina são resolvidos na telemedicina. Pela qualidade e estrutura dos médicos, né? Porque são ambulatoriais, muitas vezes, né? Aquela dor de cabeça do filho na Disney, não sei o quê. Uma dor de estômago. Já tive casos de passageiros que no passado falaram assim, putz, eu vou ter que ir no hospital, mas onde é? Você está aqui na cidade de Orlando, por exemplo, você acabou de citar a Disney, você vai aqui do lado, né? No município vizinho. Putz, mas eu tenho um parque agendado, tenho isso, só uma dorzinha de barriga que ele está sentindo. Então, a telemedicina resolve tudo isso, cara. Sem sair de casa. E aí a gente venceu uma barreira importante com o Einstein, né? Nessa relação mútua de... você está querendo que eu faça uma coisa nova, mas eu preciso acreditar em você, que era a prescrição. E a gente conseguiu fazer o Einstein ter prescrição nas principais... Hoje, 80% dos destinos dos viajantes que viajam com Hero já tem o Einstein com prescrição. Feita através da telemedicina do Einstein. Pronto. Então, é isso. Resolveu o problema. Você resolve. Simples. E aí você traz telemedicina, ela é um padrão genérico, não tem camadas diferentes para perfil de venda. Não, então, aí começa outra briga nossa da Hero, que uma vez que a gente criou esse modelo de negócio que permite inovações incrementais, por que eu não torno a Seguro Viagem algo mais acessível e democrático no mercado? Assim, e não é da boca para fora. Sua câmera é clara aí, papai para a câmera. Viu? Tô falando para a câmera. Então, a ideia é que a gente consiga transformar o Seguro Viagem de qualidade, como você bem falou, Ezequiel. É mais barato, mas não é mais barato só porque é preço. É mais barato porque é preço e é uma experiência melhor. Então, quando eu estou falando de melhorar a experiência, eu não preciso limitar a determinado público. Legal. Para esse público mais high tier, né, chamado, eu crio outros benefícios, mas a essência do seguro viagem de ótima experiência, a gente quer levar para todo mundo. Poxa, claro, isso é legal. Porque todo mundo tem esse cliente, né? Assim, todo mundo... e esse cliente precisa disso para viajar. Sem dúvida. Uma má experiência no seguro viagem, seja no cliente mais simples ou no cliente mais sofisticado, arrebenta a reputação da agência. Com certeza. Do canal. Então não interessa assim, o poder aquisitivo. A indicação foi da gente. Interessa a experiência. Boa, e aí, muito bom. A gente trouxe uma série assim, de inovações importantes. Telemedicina do Einstein. Sala VIP. Sala VIP é algo que o mercado já tinha feito, tentou, voltou atrás, ou
posicionou sala VIP só em determinados produtos mais caros, né? Ok. Onde tem um valor absoluto, uma margem maior. Pelo nosso modelo de negócio, a nossa verticalização, usando tecnologia, a gente conseguiu trazer sala VIP para qualquer destino internacional, qualquer plano. Qualquer plano pode usar a sala VIP. Pode usar uma sala VIP, a gente fez uma legal, cara. uma São parceria. 12 hoje, não são? São 12 espalhadas pelo 12 salas Brasil. pelo Brasil. Só no Terminal 3 são 2. Legal. Tem uma isso no aí. Terminal 2 e uma no Terminal 1. O parceiro é o W Group. Ok. A gente gosta muito do que a gente desenhou com eles. A gente precisa de parceiros bons, né? De novo, o empreendedor, a inovação incremental, você não faz nada sozinho, ainda mais uma batalha Claro. desse tamanho. Olha. Então, o Einstein é um mega parceiro, a Generali, Valeu. como eu falei, é uma super parceira. A Legal. W Group é outro grande parceiro. Dutch Free, Isso, outro também. parceiro. Desconto, né? Hoje a gente dá desconto para todo mundo. E aí é nacional, Legal. porque o Dutch Free saiu só lá do terminal internacional. Tem as lojas Hudson, né? Isso. Hudson, Hudson. azulzinho ali, quiosques que também são do grupo. E aí hoje você compra um seguro da Hero, E já vai você desconto. ganha um link que você se cadastra e se torna Dutch Free Platinum, que é o topo da cadeia do programa de benefícios da Dutch Free. E você ganha 10% de desconto na compra, em média 10% de desconto na compra dessas lojas. Enfim, então a gente está falando de uma telemedicina diferenciada, numa assistência 100% internalizada dentro da Hero, com um atendimento extremamente humano, a gente se preocupou muito, era uma dor. A gente está falando de sala VIP para todos os planos internacionais, Dutch Free para todos os planos nacionais e internacionais, customização de produto a depender de quem é o canal, capacidade de distribuição por API, se é algo mais tecnológico, ou por um white label, ou sistema de emissão Isso é próprio. fantástico. Fantástico. Enfim, Tarifa de grupo para grupos pequenos. tarifa Tem- de grupo para tem grupos gente que pequenos, não- receptivo, Tem que é gente o que que não, a gente comentou. tem gente que não quer fazer. Então, Fala, nossa esse número não me prateleira interessa. hoje é bem cheia. Foi fácil fazer? Não é fácil até hoje, e a gente não está parando por aqui, né? Legal, cara. Coisa fácil. Por exemplo, eu sempre vi o seguro nacional muito difícil de vender. Por onde eu passei. Muito difícil. A pandemia mudou um pouquinho esse aspecto. Mas mesmo assim, eu não vejo tanta aderência no seguro nacional. Muitas vezes as operadoras, as agências embutem no preço Perfeito. para dar como benefício. Sim. Como é que você vê esse nicho nacional? Eu, assim, sendo super transparente, eu gosto do seguro nacional como um alicerce de venda do pacote. Tá. Porque ele é um ticket, do mesmo jeito que ele é difícil de Ok. vender, ele tem uma facilidade. E aí vale as agências sempre estudarem, que Lógico. é o preço. O O preço. preço do nacional, às vezes a gente tem na cabeça que seguro é caro, ou eu não vou conseguir fazer um jogo de combo com um pacote que eu estou vendendo com seguro, porque a gente tem a mentalidade do valor do seguro internacional. Não, isso. Eu sempre provoco para ver o seguro nacional, e aí quando você olha o seguro nacional, desculpa Claro. vender o peixe aqui, mas é só para mostrar Não, a mas é tese. isso aí. O seguro nacional da Hero vem com o Dutch Free. O seguro nacional da Hero vem com a telemedicina do Einstein. Imagina você viajar daqui para o Rio de Janeiro, ter uma dor de cabeça, você fala com o médico do Einstein. Um valor percebido muito grande. Boa. O valor pago... Percebido. O valor pago pequeno, o valor percebido Percebido. grande. Traz isso para a mesa, compõe o combo do pacote de viagem que você está fechando com aéreo, hotel, locação, o que tiver Claro. naquele pacote, ou só aéreo, e usa o seguro como um alicerce, como um valor percebido. Muito legal. Porque o ticket dele é baixo. Então, você usar o Top, seguro top. nacional como uma argumentação de venda para fechar uma grande venda, ou as suas margens, e aí você vê, né? O seguro é um produto de margem interessantíssima para o agente de viagem. Só que ele está fora do core, né? O core é passagem em hotel. Claro. E aí Lógico. a gente, né? Eu estou Sem colocando a ser gente por último, como... teoricamente, no nosso Os conceito. que são periféricos, a gente olha menos. Mas se você olhar a fundo, agências que sabem vender seguro viagem são agências extremamente lucrativas, porque ali tem margem. Sim. E aí você imagina o oposto. Eu estou falando de usar o seguro como um alicerce para vender o pacote. Mas e se esse seu pacote você conseguiu margens piores, né? Exato. No core, no aéreo ou no hotel? Tá. Ganha essa margem no seguro. Pede Vamos de um tentar lado e vender esse compensa do seguro, outro. porque aqui tem margem. Legal. Então, outro, só para não esquecer, assim, eu tô Não, mas a ideia é vomitando essa aqui mesmo, uma é. série de Imagina. ideias que a gente teve, mas outro ponto que a gente se perguntou e virou uma inovação incremental no mercado de seguro viagem, e na verdade para o turismo, por que eu preciso pré-definir
quanto o agente deve ganhar numa venda de seguro viagem. Quem conhece o cliente é o agente de viagem. Quem está fazendo aquela venda, quem está no front de batalha ali, É o cara. é o agente de viagem, é a agência, é a operadora. Por que eu falo quanto que você tem que ganhar? Você tem que ter autonomia, você que tem que ter o poder de dizer. O que a gente fez? No nosso sistema, a gente tem uma régua de comissionamento de 0 a 65. O nosso preço normalmente é mais barato, então se você quiser aumentar, Ok. vai para cima de 60. Tô numa disputa, quero usar o seguro que tem os benefícios que a gente está comentando, Claro. percebidos de Einstein, de sala VIP, não sei o quê. Vou tirar minha margem para ganhar o resto. Vou perto do net. Eu posso, a cada venda, definir qual é a minha comissão. A ideia dessa é que a Hero dê o poder e a autonomia para o agente de viagem definir. Porque Essa é parte ele. já conhecida no mercado já, de markup, de você regular. Pois é, É perceptível. pois é perceptível. E quando você tem um produto de valor agregado, que tem uma série de inovações, se torna mais perceptível ainda, né? E o seguro é pouco, né? Pouco. Uma inovação que eles variável. fizeram, quando vocês fizeram isso, me chamou a atenção pelo valor e pela forma que vocês aplicaram, né? Desde lá aquilo já me chamou a atenção. A questão do RC, responsabilidade civil. Conta aí pro... Mas, assim, Eu achei muito legal isso aí. isso vem... E a gente tá... Eu tô aqui transitando entre fundador da Hero e uma jornada empreendedora. E tem algumas convergências no meio do Legal. caminho. Essa é uma dessas convergências. Muito legal Ouvir isso o aí. mercado, assim. É impressionante como as empresas ficam surdas. Surda. Isso. Com o passar do tempo. E se você põe o seu aparelhinho ali para começar a ouvir, Então. você faz aquele pi, você começa a ouvir o mercado, vem uma série De demandas aí de que ninguém... valores para você ouvir que você pode transformar em funcionalidade ou em produto que vai voltar para esse mercado que você depende. Depende dele. Então, como é que você não ouve o mercado que você depende? Mas eu explico isso aí. No trade, eu explico. A empresa começa, a maior parte delas, com foco do cliente. Ela nasce por esse motivo. Exato. Que é a startup, o conceito. É isso. Ela cresce, às vezes desordenada ou com uma gestão. Chega no nível, ela vai ter um olhar intrínseco. Isso. É intrínseco. Tá certo. Olhando para dentro de casa e para receita. E muita coisa não é evoluída ou adaptada porque ele não quer voltar ao passado. Sem dúvida, dá trabalho. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Você precisa investir antes de ver retorno, porque Perfeito. como você vai ficando grande, você começa a Isso. falar, Cara. eu só vou fazer esse movimento se eu souber quanto que volta. Senão não faço. Mas dá. Mas tem um ponto importante ainda. É verdade. Muitas empresas ela não têm sucessão. Não se prepara um sucessor. Perfeito. Quando você está estabilizado, você quer levar aquilo lá até... Isso. Aí o filho não tem interesse, alguém que está na E empresa aí você não começa reconhece como um potencial sucessor, aí ou é vendida ou fecha. Perfeito. É isso que acontece. Perfeito. Também Por isso que perde o DNA. Também acho. Acho que tem alguns pontos aí, Ezequiel, rapidamente. Lembra que eu falei o empreendedor nada mais é um cara sedento por um propósito de Isso. solucionar uma dor. Legal. Se você vai perdendo esse propósito, ou o fundador vai ficando mais velho, sai da operação, começa a vir as novas gerações. Se essas novas gerações não vierem com um propósito melhor, igual ou melhor, Acabou. vai se perder e começa a ter esse tipo de estagnação. Só vale dizer que cada vez mais no turismo eu tive boas surpresas, assim. Eu tive filhos de grandes empreendedores do turismo recebendo com muito bons olhos a Hero, Legal. porque eles estão vindo, óbvio que a gente vai ter de tudo, Sim. mas é legal dizer... Mas tem bons exemplos, tem? Tem bons exemplos, e existe uma conexão muito forte daí com essa nova mentalidade com que a Hero vem trazendo no É que mercado. alguns que eu vejo, eles foram forjados na base, né? Começaram de Exato, baixo exato. para entender toda a cadeia produtiva Exato. para assumir um negócio. É isso aí, Uma sem visão dúvida. moderna. Sem dúvida, sem dúvida. O B2B2C, ele é um caminho desenhado a, no mínimo, 4 mãos. No mínimo 4 Então, mãos, no como é que mínimo. você é uma empresa inovadora se você- o B intermediário não... Ou até mesmo o C é o consumidor, Certo. Claro. e ele a gente está acompanhando. A gente precisa sempre Lógico. agora o que a gente fala. O consumidor mudou, vamos acompanhar, Isso. acompanhar. Só que a gente é uma empresa B2B2C. Eu preciso do canal de venda, eu preciso do agente, eu preciso da operadora. Como é que eu vou trazer inovação que seja incremental, Claro. disruptiva, qualquer que seja,
se esse cara não tiver propenso a comprar essa ideia comigo. Vamos mudar o mindset. Óbvio que agora, para a Hero, hoje a Hero está entre 7% a 8% de market share. A gente completou 2 anos ontem, estamos aqui comemorando. Novinho. Legal, parabéns. Então é novo cronologicamente, mas quando a gente olha o volume, a gente tem muito orgulho assim, do que a gente construiu e olhando para frente do que está vindo. São 70 mil seguros viagem por mês, sendo vendidos por mais de 30 grandes contas e mais de 2.000 agências que ativamente vendem a gente por mês. Então, a gente precisa dessa turma, a gente precisa... Claro. Agora é mais fácil. Quando a gente chega e fala, vocês já conheceram a Hero, já tinham ouvido falar, já foram lá, já viram a proposta, a gente tem 1.000 metros quadrados na Vila Madalena. A gente está falando de um produto de seguro. Isso. Chega uma marca nova com um monte de coisa diferente, a primeira coisa é... Quem salta que você falou anteriormente aí. Só pegando esse gancho que eu não consegui completar, você falou do desafio de entrar no mercado novo. Eu vejo que vocês fazem muitas ações. Eu entendo isso também, porque você convidar o cliente estratégico para dentro da sua casa, estar nos grandes eventos, nas grandes feiras, isso é crucial para a marca poder criar raízes e mostrar, não, peraí, não é bem assim. Não, essa empresa realmente vai olhar diferente, tem um olhar diferente. Vai no restaurante e vê a cozinha aberta. Por que a cozinha dos grandes restaurantes é aberta? Porque o cara confia no que ele está fazendo. E, inclusive, é um ponto de venda. Ponto de venda. Você vai falar, eu vou lá no restaurante do Eric Jacan, porque eu quero ver os caras fazendo um prato. Claro. Vem na Hero, a assistência está aberta. Você vai ver a assistência funcionando 24/7, todas as operações, os sinistros acontecendo na hora. Legal. Vem na Hero ver o nosso time comercial atuando. Vem na Hero ver como é que a gente faz produto com um time de produto. E qual o grande desafio da Hero para esse ano? Tem algum grande negócio? Não para, né? Quando não tem, a gente inventa, mas ainda tem bastante. Tem muito ainda? Tem. A Hero, eu acho que a gente conseguiu criar uma estrutura muito ágil. Legal. Muito ágil. Então, a gente olha, né, ainda mais, eu estou dentro da empresa, consigo falar, quem está fora olha ali o produto seguro viagem. Quando a gente olha de dentro... É um organismo de tecnologia bem flexível, bem ágil. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente consegue fazer uma tese do mundo de tecnologia conhecida, mas que é legal trazer aqui, que é a tese da tentativa e erro. Inovação tem muito isso, né? É a tese e aí, guardadas as devidas proporções, sem querer comparar, soar arrogante... É a tese do Google, é a tese da Meta, é a tese que deixa eu lançar o Google Maps, deixa eu ver se funciona. Lembra do Google Plus, que era a rede social do Google? Não funcionou. Tchau. Deixa eu lançar o Gmail, funcionou. Google Docs, funcionou. Deixa eu lançar outra, não funcionou. Sai. Então a Hero hoje, olhando de dentro, ela tem uma estrutura muito legal, muito ágil. E aí... O que está acontecendo agora lá dentro é uma série de inovações de produto que a gente já vai levar para o trade. Pode falar já, não? Não muito, mas eu já dei uns spoilers, que o viajante não necessariamente no seguro viagem precisa só proteger a ele, né, nas coberturas tradicionais. Quando você tem uma estrutura maleável como é a da Hero, a gente pode trazer uma série de outros produtos. Vou dar um spoiler que não é spoiler, né? É uma realidade. Quando a gente viu que a gente ia ter 1 milhão de viajantes só em 2023, e que esse ano vai crescer desse número, a gente começou a olhar para valores agregados, valor percebido do cliente, do consumidor final e receita e boa experiência para o agente de viagem. A gente foi dar um mergulho rápido num produto que a gente começou a ver que era bem demandado, mal provido, e que o consumidor procurava. Chip internacional de telefone. Sim. Que por mais que hoje já tenha os planos da Claro, da Vivo Internacional, a gente foi pesquisar e foi estudar e falou com essas operadoras, hoje só 2% da base tem esse plano internacional. Então você imagina um mundo de oportunidade que existe. E aí o que a gente fez? Estudamos o mercado, fomos atrás hoje do maior player de telecom, de chip internacional do mercado brasileiro. Outro baita parceiro, que eu estava aqui elencando os bons parceiros que a gente tem, chama Uniglobal Telecom.
E a gente fez uma espécie de JV operacional, uma sociedade operacional, não é uma sociedade contratual, mas é uma sociedade operacional, e a gente lançou a Tripship Isso eu vi. com vida própria. Um joint venture, é isso? É uma joint venture com essa operadora, chama Legal. Uniglobal, que tem mais de 50% do mercado brasileiro de shipping internacional. Mas onde a gente fez o mesmo modelinho do seguro. Então, quem cria o produto da Tripship? Somos nós dois, é a Hero com a Uniglobal. Quem precifica? Hero com Uniglobal. Quem distribui? Hero com Uniglobal. Tripship, né, na verdade. Sim. Quem atende o cliente? Tripship, a estrutura da Tripship lá. Tô falando Hero Tripship, Claro. mas é a mesma coisa. Tá. Ainda que as marcas são diferentes para mostrar que são empresas Coisas completamente, são apartadas, legal. CNPJs distintos. Eu não preciso vender a Tripship só quando eu vendo a Hero, ou eu não preciso vender a Hero Vida quando independente. eu compro. Vida independente, mas que conversa Claro. super bem. Lógico. E aí, aprendendo o que a gente aprendeu de atendimento ao cliente, de distribuição com seguro, por que não replicar isso Claro. para esse primeiro produto? Então, só voltando, já tem um caso prático que é o chip de telefone. E aí, na nossa cozinha, tem um monte de outros produtos que a gente está Ali. preparando Pra vir. nesse sentido de trazer Eu tenho valor uma para o pergunta. mercado. Eu falo pode? muito, né, Pode, meu? É que não, sabe não. qual que é o Vai problema? interrompendo pontualmente, Sabe não. qual que é o problema do empreendedor no podcast? É que ele transforma o podcast em sessão de terapia. Sim, mas é que o seu tema não dá para interromper toda hora. É um tema que tem que concluir o conceito. Técnico. Pra alguém entender. Minha pergunta é mais aberta. Hoje se fala muito de ecossistema. Ecossistema. Palavrinha do momento. Palavra do meu momento. Mas muitas vezes esse sistema ele não roda bem. Você tem lá o seu DNA do seu core business, você vai agregando produto Sim. ou serviço, e em algum momento isso acaba afetando o core business. Porque ele não está muito bem maturado, muito bem amarrado, porque é uma oportunidade. Você vai lá, cria um braço. Vai lá e coloca mais uma perna. E pode isso aí travar. Eu vi isso acontecer muito em banco. Sem dúvida. No passado. Os bancos resolveram se meter no passado, há 20 anos atrás, né? Mas Isso. Todo mundo quer virar a Amazon. Todo mundo quer virar não Google. só banco, como empresas também, Sim. de varejo. Eu quero ter minha agência de viagens. E você percebeu que quando dá um problema numa viagem, ele afeta a marca principal. Sem dúvida. Claro. Putz, Aí a maioria pulou fora. recuou. Pulou fora. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. E tem muito cuidado com isso, você pode ir prateleira, assim, de pôr novos serviços. Nada gera uma experiência tão grande quanto uma viagem. Então. Desses produtos que geram experiência, que não é um produto bem material, e o mundo é cada vez mais experiência do consumidor. Você querer brincar de turismo não é para qualquer um, e a gente aqui Já sabe tá provado muito isso já. bem. Não. Agora, te respondendo, Ezequiel, eu acho ecossistema uma coisa linda no PowerPoint. Mas é real, acontece, né? Para mim é lindo no PowerPoint. Quem consegue traduzir isso no dia a dia vai se dar muito bem, porque tem uma distância gigantesca entre o slide do ecossistema Fechou. Matou. e como você faz aquele ecossistema funcionar no dia a dia da empresa. Isso aí. Eu já passei por isso. Já, né? nessas Com startups. certeza. Essa visão hoje está mais madura de que sair fazendo M&A, sair fazendo várias compras, sem preparar o core, sem preparar a casinha, Você lembra disso, né? Conheço bem. Conhece bem. pode gerar conflitos dos dois lados, da empresa comprada, aquilo que a gente falou, da empresa Claro. comprada e da empresa compradora. Então, precisa ter um alinhamento Muito de grande. estrutura, de mentalidade. Não adianta, vem aqui, joga. Tem Senta aqui uma aí. mesa vazia. Tem uma mesa vazia no meu escritório. Senta aí. Vai lá, usa lá. Isso é ecossistema. Isso não é ecossistema nem aqui. Com nem certeza. na China. Então, no slide é super bonito. É isso aí. No dia a dia, você cria potências. E sendo super humilde, a gente está criando um ecossistema de dentro para fora na Hero. Bacana. Então, o chip é um exemplo. Outros produtos que a gente está para lançar. Tá. Outro exemplo, e já muito Claro. em breve vai estar na nossa prateleira, só que é de dentro para fora. É a Hero criando esses produtos com base em estudos reais, com Lógico. base em um negócio que eu falei. E tudo que eu falei aqui parece muito vendedor. Eu queria só deixar claro, Fala lá, ó. Fala lá. queria deixar claro que eu posso botar o chapéu de vendedor, mas aqui eu tô falando com o chapéu de empreendedor. Isso aí. Você ouvir o mercado é essencial
para a longevidade de uma empresa, que é o que você também trouxe. Às vezes tem uma ruptura de mentalidade. Então, o ecossistema que a gente está criando na Hero, e eu até ecossistema, assim, a gente está criando uma prateleira, porque o nosso... chama ecossistema, né? Mas, enfim, até tem um pouco de receio de usar todas essas palavrinhas glamourosas do momento, mas o que a gente está criando na Hero são casos reais, porque a nossa estrutura foi preparada para isso, que eu estava comentando que a Hero tem uma estrutura muito legal, tech, que eu consigo fazer tentativas de produto. Eu posso... maturar ele em casa. Eu posso lançar um produto, porque a minha estrutura está pronta, esperar, minha plataforma está pronta, esperar, faço um ajuste ali. Óbvio que o produto nunca sai nos trinks, né? Então você faz o ajuste, passa determinado tempo e fala, vamos continuar? Valeu a pena? Legal. Ou vai ser um Google Plus lá, que eu acho que era o nome da rede social do Google. Não deu certo, a conta dificilmente fecha, gerou muito problema na ponta para o nosso parceiro, agente de viagem, que a gente já tem uma reputação no seguro, que já começa a construir uma reputação no chip. Esse cara tá difamando tudo isso. Isso aqui, pum, tira. É isso aí. Próximo. Acabou. Vamos vender xícara. Hoje a Hero tem total capacidade de vender uma xícara. O modelo que está embaixo é muito interessante. Então, a gente sim tem capacidade de construir um ecossistema de dentro para fora, e isso é o desafio da Hero que está vindo pela frente. Sensacional. Eu tenho um complemento dessa pergunta ainda. Falando do trade, tá? Antigamente, ele conhece muito bem isso aí. Toda empresa era nichada. Estou correto? Muito. Hoje, todas as empresas fazem de tudo um pouco. Sim. Mas é verdade? Sim. É verdade. Você entende que isso é uma tendência para o futuro? Talvez assim, os players maiores vão engolindo os menores. Eu entendo que essa ideia de... Não. Eu acho que as empresas nichadas, quando encontram seu modelo de negócio, concordo, criam uma barreira para um grande atuar naquele nicho. O que existe é o movimento de M&A, mas não é, de novo, a gente cai nesse mesmo lugar de não é porque eu tenho uma mesa sobrando no meu escritório que eu vou comprar uma empresa nichada e vai dar certo. Se você é bom em eventos, beleza, segue vida longa. Eu vou tentar fazer. Então, vai dar certo? Vou abrir um bracinho aqui. Pode ser o que famoso sim. Vou abrir o braço de X, o braço pode de Y. Pode ser que sim, pode ser que não. Já não é uma certeza. Que legal, cara. Boa visão, eu gostei. Muito bom. Parabéns. Valeu. E aí? Valeu. Cara, pra mim, uma aula. Imagina. Não é um podcast, velho. A gente customizou, porque tem temas que dá pra aprofundar muito mais. A parte de tecnologia, de empreendimento. Próximo a gente... Deixa pra outra pauta essa aí. Opa! Próximo a gente faz lá no Happy Hour da Hero. Com certeza. Guilherme, olha pra sua câmera aí. Qual que é a minha? Essa aqui, ó. Ali. Dá uma mensagem aí, olhando pro... Seus clientes finais. Seus clientes. Isso. Ou futuros clientes. Isso Legal. Olha, eu tenho uma máxima hoje na Hero que veio da confiança que hoje a gente desenvolveu em cima daquilo que a gente faz. Então, eu venho dessa jornada empreendedora, já criei outros produtos e eu consigo dizer, sem dúvida alguma, que de todas as empresas que eu criei, a que eu tenho mais confiança daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente oferta, é a Hero, e é o Seguro Viagem, é o Chip, é tudo que a gente... São todos os novos produtos que a gente lançar. A gente chegou hoje num estado de empresa muito, muito legal. E aí eu vou pedir licença para o potencial cliente, parceiro, e vou falar com os heroes, né? As pessoas que estão lá dentro da empresa. Boa. Que falam, vocês são famosos, né? Eu falei, tô indo lá no portão de bar, depois me passa que eu quero ver. Legal. E eu acho que você, hero, que está assistindo, também compartilha dessa confiança. Então, eu queria agradecer e parabenizar hoje as mais de 100 pessoas que trabalham na Hero. Acho que é impossível a gente ter chegado onde a gente chegou em 2 anos sem a presença dessas pessoas, né? Sem a dedicação de cada um deles. Então, só queria fazer esse parênteses e dizer que é compartilhado. Assim, o Ezequiel já teve a oportunidade, o Ale, quando puder, passar lá. Com certeza. Existe uma áurea ali, existe um ar que a gente gosta de dizer diferente na Hero, e não é porque é pior, melhor. Nada disso, com certeza. É diferente. É uma cultura, é um propósito diferente. Quem, inclusive, parceiro, quem quiser ser parceiro, pode, as portas estão sempre abertas. Legal.
E aí a máxima hoje é experimenta, assim. Vocês lembram? Eu costumo brincar que eu queria ter feito pra Hero aquela propaganda da... Eu não lembro como chamava a cerveja da Skin Carioca, que tinha a propaganda do experimenta. Isso, É verdade. Tinha. Isso serve pra Hero. Eu queria que o mercado experimentasse a Hero, agora já muito mais consolidada, já com bons exemplos de boas práticas no mercado, mas vale a pena experimentar, tira a sua própria conclusão. A gente confia muito no que a gente está fazendo, então acho que vale a pena você experimentar e tirar a sua própria opinião e conclusão do quão diferente pode ser o seguro viagem, pode ser esses outros serviços que a gente está lançando. Maravilha. Muito obrigado, Guilherme, pela sua presença aqui. Para mim foi super enriquecedor. Acho que Ezequiel também Não, demais, cara. Você é louco. tem o que falar. Muita informação, muita Eu experiência falo também. e inovação. Vou te falar Relaxa. que... Mas deixou claro, você mandou um recado bem claro. Isso aí, que bom, legal. que bom. Aproveitar aqui para agradecer Viagens Promo e Viagens Corp. Sakura Consolidadora, obrigado por copiar o nosso trabalho. Seguimos juntos aí. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o produto, quiser deixar algum comentário, por favor, deixa no vídeo que a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Até o próximo. Muito obrigado, gente. Valeu!